Vamos continuar falando sobre Database Snapshot. Database Snapshot. Mas agora a gente vai pegar um pouco dos internals e entender como que ele funciona, como que todo esse gerenciamento funciona. Então a gente tem o banco de dados inicial. Eu vou representar aqui como uma coluna, se bem que minha letra tá UOL hoje. E a gente tem diversas páginas de dados. Todas essas páginas de dados têm 8 KB, enquanto que a nossa tabela inteira tem a soma desses 8 KB, que tem um limite dentro do SQL Server, mas digamos que é infinito. E no momento que a gente cria, vou colocar aqui o Database Snapshot, a gente cria um sparse file. Sparse file. Isso aqui é uma funcionalidade nova, digamos, né? Isso aqui é uma funcionalidade dentro do NTFS. E lembrando que Database Snapshot foi lançado lá no SQL Server 2005, no SQL 2005. E a gente só utiliza NTFS para fazer esse tipo de operação, porque dentro de FAT não dá para fazer isso que eu vou falar agora. Então, no momento que a gente cria nosso banco de dados, ele tem o tamanho completo, mas ele está todo sparse, ele está todo vazio. Então, se o nosso banco de dados inicial tem seus 50 megabytes, nosso arquivo cópia também, ele vai ter os 50 megabytes. Para quê? Para que toda vez que a gente for fazer alguma operação dentro de alguma página, ela possa ser realizada aqui. Então, digamos que o nosso usuário, a gente criou o sparse file, então eu tenho a base de dados chamada test, e aqui chamada teste SNP de snapshot. Nosso usuário ele vai fazer query, toda vez que ele vai fazer uma query dentro desse banco de dados teste, ele vem direto para cá. No momento que ele for fazer no teste underline SNP, ele vai ter que fazer nos dois arquivos. E como que ele vai fazer nos dois arquivos? Como que ele vai agir? Se não houver nenhuma alteração dentro do banco de dados, em nenhuma das páginas desse banco de dados original, todas as queries vão ser realizadas às páginas que estão nesse banco de dados. Obviamente, porque nenhum dado foi copiado ainda para o teste SNP. Então, deixa eu apagar aqui. Digamos que a gente faça uma alteração dentro dessa página, a gente faça um update dentro dessa página, e no momento que a gente faz esse update, digamos que essa página fica dirty, as informações ficam sujas. Para deixar isso visualmente, vamos colocar aqui tudo amarelo. Então, todos os dados aqui, eles estão como se fossem os originais, eles são os originais, então não houve nenhuma alteração entre a teste SNP e a teste. E a gente vem aqui e faz uma alteração nesse banco de dados aqui, nessa linha, na verdade, nessa página. Então, a alteração, ela é essa vermelhinha, ela vai querer entrar aqui, e nesse momento, a engine do SQL Server, ela vai copiar essa informação, vai jogar. As linhas, elas são iguais, apesar de não estar igual aqui no meu, mas ela vai copiar a informação aqui. Depois disso, ela vai apagar a informação que está lá no outro banco de dados. Que está aqui, então ela vai apagar esse registro como completo e depois vai escrever um novo registro que vai para o banco de dados original. Então, a gente só começa a consumir espaço dentro do banco de dados teste SNP no momento que a gente precisar desse dado. No momento que a gente fizer alguma alteração no banco de dados original. Caso contrário, o banco de dados, apesar de estar com 50 MB, ele vai aparecer dentro do arquivo o size on disk, bem menor do que o tamanho completo desse banco de dados. Deixa eu dar uma olhada, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Aqui está meu banco de dados, aqui está meu SQL Server, e esse aqui é o meu Windows Explorer. Vamos lá ver se eu abro. Isso aqui é um vídeo anterior que a gente tinha conversado sobre como criar esse banco de dados. E tá um pouco devagar a conexão aqui, mas ela vai abrir. Confio nela. E esse aqui é o meu banco de dados que eu criei, o SNP. Então, esse teste data foi o meu snapshot, foi o meu banco de dados snapshot. Se eu der um botão direito e vier em propriedades, ele vai aparecer para mim que o tamanho total é de 4 MB.
mas o tamanho no disco é de 192 KB. Ou seja, a gente está utilizando essa funcionalidade do NTFS de sparse file e está consumindo múltiplos de 64 KB. Isso é uma funcionalidade também dentro do NTFS que a gente escreve no banco de dados de 64 em 64. O tamanho é gradual de 64 em 64 que a gente sempre escreve. Como um banco de dados dentro do SQL Server tem o tamanho, a página, todo banco de dados ele é formado por páginas. Então, tenho aqui meu banco de dados, ele é formado por diversas páginas. Cada página dessa é formada por 8 KB. Mas a gente sabe que o SQL Server ele não lê em páginas, ele lê em extents. E esses extents têm 64 KB também. E vai de acordo com o que o sparse file dentro do NTFS é. Essa operação é chamada de copy on write. Então a gente só vai copiar o dado no momento que a requisição de escrita for iniciada. Caso contrário, não é necessário, porque senão a gente fica gastando muito tempo, muito espaço, na verdade, para manter esses dois bancos de dados. E toda vez que for uma query realizada a esse banco de dados, ela vai ser realizada nas duas. Deixa eu apagar um pouco aqui e mostrar como que a query realizada ao outro banco de dados, ao banco de dados SNP, é realizada. Então, digamos que o nosso usuário ele queira fazer acesso a esses dados, só que dentro do banco de dados de SNP, do Snapshot. Então, ele vai fazer query a aos registros que estão nesse intervalo do banco de dados teste. No momento que ele tiver um registro que está dentro do SNP, ele vai fazer a leitura daquele. Mas a atualização, a query, ela é para os dois lados. E ela vai tomar, se houver algum registro nesse lado, ele vai recuperar aquele registro, ao invés de utilizar aquele que está alterado no banco de dados original. Então é assim que ele vai manter. No momento que a gente cria o banco de dados Snapshot, a gente cria um LSN, Log Sequence Number, e é a partir daí que o SQL Server consegue determinar se uma página foi atualizada antes ou depois do snapshot ser criado. No momento que esse LSN, isso aqui é importante falar, deixa eu dar um pouco mais de abertura para esse tema, porque é interessante a gente entender como que o SQL Server vai determinar e como que ele vai criar esse novo banco de dados. Então, no momento que a gente cria esse LSN, o SQL Server ele identifica que dentro do log a gente cria digamos um checkpoint aqui e fala daqui para cá, daqui para frente a gente vai começar a ignorar, a gente vai fazer a cópia dos registros do banco de dados original para esse banco de dados que a gente está criando agora. E esse LSN ele é importante para fazer o rollback de todas as transações dentro do banco de dados. Então, todas as transações que estavam abertas, elas vão ser feitas rollback para que o nosso teste SNP seja criado, ou para que esse banco de dados seja criado. Então é importante saber que mesmo que a gente acabe de criar o nosso banco de dados teste SNP, é muito pouco provável que a gente vá ter esses dados todos dentro do banco de dados original. Porque se já tem transação aberta, no momento que ela foi feita rollback dentro desse banco de dados, ela vai ser committed nesse banco de dados, no banco de dados teste. E ao fazer isso, a página vai ser copiada para esse banco de dados, para o SNP, para que a gente tenha a nova informação dentro do banco de dados. Ou seja, se a gente acabou de criar, é muito possível que aquela informação já tenha sido atualizada no banco de dados primário e aí a gente vai fazer a cópia para o banco de dados de Snapshot. É importante saber isso para identificar como que o banco de dados, como que o sistema funciona, porque ele tem tanto sincronismo com o log, ele tem sincronismo com o banco de dados e ele vai garantir que a gente sempre faça a leitura no momento que estava quando a gente criou aquele snapshot, não para frente. A gente nunca vai olhar para frente quando a gente está falando de snapshot.
A gente sempre vai olhar num ponto. Não vai também, não digo que a gente vai olhar para trás. A gente vai olhar exatamente no ponto que a gente criou. Se qualquer alteração for realizada aqui, a gente vai ignorar. Vai ser ignorada as cópias, as atualizações dessas informações vão ser copiadas para o banco de dados do Snapshot e a gente vai garantir que a gente tem o banco de dados consistente no momento que a gente tirou o Snapshot. Pode ser que a gente tenha algum problema e se alguma página falhar, se a gente tiver algum problema de página, a gente vai ter que dropar o snapshot completo e recriá-lo. Isso é uma limitação dentro do SQL Server, a gente não faz recuperação de páginas dentro do banco de dados Snapshot, mas é assim que funciona. Eu tinha comentado, só para finalizar, que essa funcionalidade é habilitada só no NTFS. Se a gente tentar criar o banco de dados Snapshot em um sistema FAT, a gente vai receber um erro falando que o sparse file não é suportado nesse sistema de arquivos que está sendo criado. Então é importante saber, poucas pessoas utilizam FAT. A gente pode utilizar FAT se o seu SQL Server estiver gravado dentro de um pendrive, por exemplo, se você for utilizar isso. Mas é muito pouco provável que a gente caia num cenário com o drive formatado em FAT e não formatado em NTFS. Mas é importante falar, assim como é importante falar do LSN e entender como que toda a engine funciona, como que tudo isso aqui funciona. Beleza? Valeu!